muito honrado em poder estar com vocês. Mais um momento especial em que eu tenho a alegria de estar participando aí para compartilhar algo de Deus com os irmãos, e eu tenho certeza que será aí um início de tarde abençoado, viu? Se tiver alguma dificuldade na internet, em algum momento a gente volta. Eu não estou de casa, eu estou dando uma série de treinamentos aqui em Curitiba, então estou utilizando a internet do telefone, que as internets dos hotéis às vezes são muito instáveis, né? Então, eu, de qualquer maneira, se sumir a conexão, eu volto, porque quero estar com vocês. Quero estar aí nesse momento, poder servi-los. Eu gosto muito de falar sobre liderança e sobre crescimento. Acredito muito na graça e no favor de Deus sobre a vida de pastores e de líderes para que eles cresçam. E por isso, tudo que eu faço, todo o trabalho que eu faço é para despertar nos pastores e nos líderes esse desejo. O reino de Deus precisa avançar, o reino de Deus precisa crescer, e para isso os pastores e líderes têm que ser despertados para experimentar e viver esse crescimento. Então, eu vou compartilhar essa palavra que tem como título crescer e voltar a crescer. Por quê? Crescer e voltar a crescer. Alguns precisam abrir a mente para viver o crescimento que Deus tem planejado para a sua vida e para a sua trajetória como líder. Outros, em algum momento, já despertaram para esse crescimento, mas aconteceram algumas coisas no meio da caminhada em que esse crescimento parou de acontecer. Por isso, eu dei o título para essa mensagem que nós vamos compartilhar: crescer e voltar a crescer. Eu quero ler com os irmãos aí 2 Reis, capítulo 6. O texto que nós vamos ler, 2 Reis, capítulo 6, que diz assim: disseram os filhos dos profetas para Eliseu: eis que o lugar em que nós habitamos diante da tua face, ele é estreito demais. Bom, só um parêntese aqui. Alguns pastores que estão aqui me assistindo e me acompanhando precisam receber isso como uma palavra profética e direcional de Deus para a sua vida. O lugar, o que você tem experimentado no lugar aonde você está hoje, está pequeno demais para tudo aquilo que Deus tem planejado para você. Está estreito. E é preciso de pensar em coisas melhores e em coisas maiores. Só um parênteses. O versículo 2 diz assim: vamos, pois, até o rio Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos ali um lugar para que nós possamos habitar. Então disse ele: tudo bem, podem ir. Disse um deles: o senhor poderia vir com os teus servos? E aí ele disse: eu irei. Então foi com eles, e chegando eles ao Jordão, ali eles cortavam madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E ele clamou e disse: ai, meu senhor, era emprestado. Então disse o homem de Deus: me mostre onde foi que caiu. Mostrando ele o lugar, cortou o pau, lançou ali e fez nadar o ferro. Então ele disse: levanta-o. Ele estendeu a mão e o tomou. Recuperou o ferro que havia se perdido. Vamos orar mais uma vez? Vamos. Pai de infinito amor, graça e misericórdia, nós queremos glorificar o teu nome, honrar, ó Deus, ao Senhor e à palavra do Senhor, porque nesse momento aqui o que é importante para nós é o Senhor e a sua palavra. Nós valorizamos demais, ó Deus, tua presença e a tua palavra na nossa vida e no nosso meio. Valorizamos demais o direcionamento que o Senhor traz para a nossa vida através
da revelação da sua palavra. E por isso, oramos nessa hora pedindo, Pai, fala conosco. Fala, Deus amado, trazendo direção, resposta, orientação. Ó Pai, usa, ó Deus amado, a minha vida, fazendo com que eu seja um canal, simplesmente um canal, um instrumento em tuas mãos a transmitir sua palavra e que o seu nome, Jesus, somente o seu nome seja glorificado. Se você concorda comigo nessa oração, diga um amém aí dentro da sua casa para eu ouvir aqui no Zoom. Vai lá, amém. Pronto, isso é importante demais. Bom, queridos, vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Esse texto, bastante conhecido que nós acabamos de ler, ele nos conta tanto uma história de crescimento, quanto nos conta uma história de um crescimento que ele parou de acontecer. Os discípulos do profeta, eles estavam reunidos em um espaço, em uma casa, em que eles avaliam que esse espaço que eles estavam reunidos, ele estava pequeno demais. Esse espaço em que eles estavam reunidos estava estreito demais para eles. Então, alguém falou, nós precisamos de algo maior. Alguém acordou para aquilo e falou, nós precisamos de um espaço maior. Nós precisamos de crescer. Então, eles começam a trabalhar para crescer. Só que no meio desse processo de trabalhar para crescer, alguma coisa acontece no meio do caminho que quando um deles vai dar com um machado em uma madeira que eles estavam cortando, eles dão uma machadada de mau jeito e o ferro do machado se perde e o crescimento que estava indo a todo vapor, ele parou de crescer. Eu acredito muito que Deus colocou essa palavra no meu coração, porque aqui existem pastores que eles estão precisando de iniciar, de startar um processo de crescimento como nunca startaram antes na história do ministério. Estão precisando, já há algum tempo que você está se sentindo agoniado, há algum tempo que você está sentindo algo aqui dentro de você, e o que é isso? É Deus empurrando você para que você possa entrar em um nível de crescimento no seu ministério que você nunca experimentou antes. Eu acredito também que existem pastores aqui que iniciaram um processo maravilhoso, iniciaram uma visão extraordinária que Deus plantou no seu coração a respeito de crescimento. E você começou a trabalhar para isso. Mas alguma coisa aconteceu no meio do caminho em que esse crescimento que você estava experimentando, ele parou. Como fazer para voltar a crescer? Vamos conversar sobre isso. Vocês estão preparados? Balança aí a sua mão e diga um aleluia, para eu ouvir aí da sua casa. Diga um aleluia, isso mesmo. Para mim, nós estamos na igreja, irmãos. Isso aqui, para mim, nós somos a igreja, né? Então, olha só, a primeira coisa que eu vejo é que aqueles que são despertados para crescer, eles têm uma visão de crescimento. Eles precisam visualizar aquilo que eles querem viver de crescimento na vida, no ministério. Todo crescimento começa com uma visão de crescimento. E a pergunta que eu quero fazer para você, querido pastor, agora é: qual é a visão de crescimento que você tem a respeito do seu ministério para o futuro? Você já sabe aonde você vai estar no ministério? Como é que vai estar a sua igreja? Como é que você vai estar nessa cidade que Deus te plantou? Nos próximos 5 anos, você já tem uma visão a respeito disso? Você já tem uma visão bem estabelecida aqui na sua mente e ardendo no seu coração de quem você vai ser em 3 anos, como que você vai estar daqui a 3 anos? Você tem isso aqui, ó, queimando no seu coração e uma imagem disso na sua mente? E agora para o próximo ano, para um ano? Para um ano, aonde você pensa estar? Quem você vai ser daqui a um ano? Como vai estar a igreja que Deus te confiou para pastorear daqui a um ano? Você já tem uma visão a respeito disso? Deixa eu contar uma coisa para vocês.
muito do que eu tenho experimentado e vivenciado no ministério hoje foram coisas que há anos atrás eu já tinha imagem. Muito, tanto no ministério como pastor de uma igreja local, quanto no ministério de um treinador de pastores, de um treinador de líderes. Coisas que eu não fazia, que eu não tinha nem um pouquinho. Eu não tinha na realidade externa, mas eu já tinha na imagem interna, e eu tinha uma visão a respeito disso. E aí eu quero encorajar você a pensar, pastor, como que vai ser os seus próximos meses? Como que vai ser daqui a 5 anos? E crie uma imagem disso. Crie uma imagem, estabeleça uma imagem. Eles estavam numa casa, esses profetas menor, e eles só falaram em uma casa maior porque alguém pensou nisso. Todo lugar que você olha, que você vê, nossa, que lugar grande, que coisa bonita, puxa vida, que coisa extraordinária. Aquilo, antes de se manifestar no externo, alguém criou no interno, alguém pensou nisso. Alguém tinha uma imagem a respeito disso. Então você precisa ter uma imagem a respeito do seu futuro. Olha aqui um texto que fala de crescimento na Bíblia que eu amo muito, Isaías capítulo 54. Isaías capítulo 54, versículo de número 1 ao 3 diz assim: Cante alegremente, ó estéreo que não deixa a luz. Exulta de prazer com alegre canto, e exclama tu que não tiveres dores de parto. Porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da sua tenda, estenda-se as cortinas das suas habitações, e não impeças. Alongue as tuas cordas e fixe bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita, transbordarás para a esquerda, e a tua descendência possuirá as nações e fará com que sejam habitadas as cidades assoladas. Aleluia. Aleluia. Esse texto é um texto profético de Deus para a nação de Israel, que se estende como uma palavra profética para a igreja nos dias de hoje. E nessa palavra profética, Deus está utilizando a metáfora de uma mulher estéril que não podia dar luz. E o que Deus fala para essa mulher estéril que não podia dar luz? Deus fala para essa mulher estéril que ela deveria de cantar, de se alegrar, de começar a pensar na casa que ela teria que ter, uma casa mais ampla, porque ela seria mãe de tantos filhos, mas de tantos filhos, de que ela ia transbordar para a direita, de que ela iria transbordar para a esquerda. Deus está utilizando a metáfora de uma palavra profética, ensinando o poder de se criar uma imagem daquilo que você não tem, mas que você acredita que vai ter. Vocês estão entendendo? Um outro exemplo maravilhoso a respeito disso que eu gosto demais é Abraão. Abraão recebe uma promessa de Deus de que ele iria ser pai de uma multidão, ele iria ter muitos filhos. O tempo vai passando e Abraão não gera, né? E diz a Bíblia que Abraão estava dentro de uma tenda, possivelmente meio desanimado, porque o tempo ia passando e ele não ia gerando filho. E Deus vai naquela tenda e fala para Abraão: Abraão, sai aí, vem aqui um pouquinho para o lado de fora. Abraão sai da tenda. Quando ele chega do lado de fora, Deus fala para Abraão: Abraão, dê uma olhadinha para os céus e conte as estrelas, se é que tu pode contá-las. Então Abraão começa a contar 1, 2, 3, 4, e ele fala: não dá para contar. Pois é, grava essa imagem, Abraão, porque é assim que vai ser a sua descendência. Deus chamou Abraão para ir para o lado de fora para contar as estrelas, para que Abraão pudesse ter uma visão, uma imagem daquilo que ele iria experimentar no futuro. Então, querido pastor, eu queria saber de você qual é a imagem que você tem a respeito do futuro do seu ministério. Crie imagem. Entenda essa palavra agora e esse momento como Deus falando para você. Vá para o lado de fora e olhe as estrelas. Vá para o seu quarto, para o seu lugar de oração e comece a enxergar e a visualizar as coisas tremendas, grandiosas e extraordinárias que eu tenho separado para você. Toda história de crescimento, ela começa com uma visão.
Eu lembro que quando criança, eu ganhava de presente da minha avó, sempre eu ganhava no meu aniversário, no Natal, o mesmo brinquedo. Sabe qual brinquedo que eu ganhava? Eu ganhava quebra-cabeça. Quem aqui montava quebra-cabeça quando criança? Esther, você monta pelo sorriso? Você montava, né, pastor Esther? Olha só. Então, eu montava, né? E eu era fera em montar quebra-cabeça e eu tinha uma estratégia para isso. Qual era a estratégia que eu tinha para montar? Podia me dar qualquer quebra-cabeça que eu montava, qualquer um. E qual era a estratégia que eu utilizava para montar quebra-cabeça? Eu olhava a capa, eu olhava a caixa do quebra-cabeça, onde tinha a imagem ali estampada, e eu gravava aquela imagem. E quando eu gravava a imagem, podia me dar qualquer quebra-cabeça que eu sabia montar. Deixa eu falar uma coisa para você. A nossa trajetória de vida, ela é como se fosse um quebra-cabeça. E se você tem a imagem de como é o seu quebra-cabeça, você sabe exatamente como e quando você vai encaixar cada peça que Deus vai colocando na sua frente. Você está me entendendo? Hoje, aonde eu estou dando uma semana inteira de treinamento, isso aqui é uma peça do quebra-cabeça de uma imagem que eu já tenho a respeito do meu futuro. Então, por que eu estou aqui hoje em Curitiba dando diversos treinamentos? Porque eu sei que essa minha atitude, que esse tempo que eu estou tirando aqui, faz parte de uma peça do quebra-cabeça da minha imagem do futuro. Você está me entendendo? Qual é a imagem que você tem a respeito do futuro? Esse é o primeiro passo para crescer. Segundo passo para crescer, eu vejo que esses discípulos do profeta, eles cresceram porque eles mostraram maturidade. Eles mostraram maturidade. E o que eu acredito que é muito importante hoje para todo pastor e para todo líder que quer crescer? Ele precisa amadurecer. Porque se você observar, existem pessoas que elas passaram os anos, elas aumentaram os anos que são convertidas, aumentaram os anos de vida, aumentaram os anos até mesmo que são pastor, mas a maturidade continua a mesma do início da caminhada. E não dá para ser assim. Se eu quero coisas maiores e coisas melhores, eu preciso de amadurecer no nível em que eu irei suportar as expressões das coisas maiores e das coisas melhores. Quando eu observo aqui as atitudes desses profetas, desses aprendizes de profeta, eu falo, esses caras, eles eram maduros. Eles eram maduros, por isso estavam preparados para o crescimento. Queridos, se nós não amadurecermos, não tem como nós experimentarmos coisas maiores. Você quer ver uma coisa que eu vejo muito acontecer? Eu vejo pastores e líderes, o cristão de uma maneira geral, que tem muitos anos na caminhada, eles cometem os mesmos erros que eles cometiam no início. Eles são paralisados e entram em um estágio de desânimo da mesma forma que entrava no início. O diabo nem precisou de uma estratégia nova. A mesma coisa que ele fazia no início da caminhada, ele continua fazendo, e isso te desanima, e isso faz você ficar desmotivado, e isso faz você acabar criando outros problemas, porque não houve amadurecimento. Lembra o apóstolo Paulo, depois de um tempo caminhando, em que o apóstolo Paulo fala bem assim, ó, quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino e eu agia como menino. Mas quando eu deixei as coisas de menino, você está me entendendo? Ele diz, eu deixei as coisas de menino. Queridos, existem erros que eu cometi no início da minha caminhada como pastor, escute, como pastor. Existem erros que eu cometi, cara, que eu não posso nunca, jamais cometer de novo. Não posso. Porque eu estou experimentando coisas melhores e maiores e ainda quero outras coisas melhores e maiores. Então, para isso, que as coisas de menino tem que deixar de lado. Então, posso falar para você aqui, mesmo no Zoom, assim, ó, fala assim, dá um grito aí, acho que o colega do lado vai ouvir aqui no quadradinho, falar para ele bem assim, está na hora de crescer, amigo. Fala para ele. Fala aí, pastor Esther, está na hora de crescer, está na hora de crescer. Não dá para poder ficar agindo
Não dá. Amigo, tem que crescer, tem que crescer. Porque senão, acho que eu já falei por diversas vezes de um texto que eu gosto muito, é Jeremias 12:5, ele é muito desafiador para mim. Jeremias 12:5 diz assim: se você não aguenta correr com quem anda a pé, como que você quer competir com quem anda a cavalo? Se você não está dando conta de algumas coisas agora por causa da sua imaturidade, como é que você quer que Deus confie coisas maiores e melhores na sua mão? Não está aguentando correr com quem anda a pé, como é que você quer competir com quem anda a cavalo? Não está aguentando a pressão de cuidar de uma igreja de 100 pessoas, como é que você quer que Deus dê para você 1.000 pessoas? Não está conseguindo discipular e de cuidar de 10 líderes de célula, como é que você quer que Deus entregue nas suas mãos 100 líderes de célula? Meu amigo, não dá. Se não aguenta correr com quem anda a pé, como é que quer competir com quem anda a cavalo? Vamos respirar fundo, tomar um café. Acho que vou tomar uma água aqui com vocês aqui. O que vocês acham? Tem uma água para vocês tomar aí? Vamos tomar uma água? Vamos? Deixa eu fazer uma pergunta aqui para... quem aqui tem um filho, ou menino ou menina que tenha menos de 6 anos de idade? Quem tem aí? Levanta a mão para eu ver. Aqui, o Felipe. Eu vou abrir... Será que eu consigo... Alguém consegue abrir o microfone do Felipe aqui para mim? Felipe Paes. Eu não estou conseguindo, Felipe. Queria... Abriu, pronto. Abriu e fechou. Agora abre de novo. Fala, Fala, Felipe. pastor. Como é que você está, campeão? Tudo bem? Melhor agora falar com o senhor. Opa, que prazer falar contigo, viu? Fala para mim, você é de qual igreja, Felipe? Sou da Igreja Evangélica Água do Deserto, aqui em Guadalupe, Rio de Janeiro. Guadalupe, que bom, que legal. Felipe, fala para mim aí, qual é a idade do seu filho ou filha e qual é o nome? Meu filho tem 7 anos, Gabriel. Gabriel. Então vamos conversar um pouquinho sobre Gabriel, tá bom, Felipe? Fechou. Felipe, se a gente pegar aí agora e entregar R$ 10 na mão do Gabriel e falar bem assim, vai ali na mercearia do seu Manel ali, o que que o Felipe vai, o que que o Gabriel vai comprar? Fala para mim, Felipe. Vai comprar tudo. Cheio de pirulito, bala, 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 pirulito, tem tudo, chiclete, né? É verdade. doce. Doce. É o normal de uma criança de 7 anos. Mas aí, ó, vamos fazer o seguinte. Sabe o que que acontece? A pastora Esther tá ali, a pastora Esther parece ser uma mulher muito generosa. Ela fala assim, que R$ 10 nada, dá lá na mão do Gabriel lá R$ 50. Aí pensa aí, o que que é que o Gabriel vai comprar lá? Você acredita que ele vai comprar mais um montão de bala? Fala para mim, Felipe. Eu acredito que vai comprar. Eu acredito. É Vai. interessante que você está falando aí que ontem ele gritou à mãe dele e falou assim, mãe, manda R$ 50 para mim aí. Aí, ó. Eu pensei que Aí, R$ 50. aí, Felipe, o pastor Maurílio vira para pastor Esther e fala assim: não, 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 deixa, R$ 50 é muito pouco. Vamos dar para o Gabriel R$ 100. Aí bota R$ 100 na mão do Gabriel. Ó, Felipe, aleluia. Dá um glória a Deus aí, Felipe. E aí, o, Ai, glória a Deus. o que que você acha que o Gabriel iria comprar com os R$ 100? Cheio de doce. Cheio de doce. Pois Ia é. comprar doce, comprar um montão de coisa. Se nós pegarmos, então, e colocar, por que que nós não temos coragem de pegar e colocar R$ 100 nas mãos de uma criança de 6 anos, de 7 anos? Por quê? Vamos pensar aqui junto. É porque uma criança de 6 anos e de 7 anos, ela não tem a capacidade para administrar um dinheiro como R$ 100. A mesma coisa é Deus. Queridos, Deus, ele é pai, mas ele não é irresponsável. E é exatamente por isso que, por mais que ele queira, ele não entrega crescimento na vida de seus filhos que ainda não têm maturidade para administrar. É por isso que precisamos avançar, precisamos crescer em maturidade. Escute,
No final aqui dessa ministração, eu vou mostrar para você, eu vou dar para você de presente uma ferramenta que eu tenho, que eu trabalho com a minha equipe de líderes, para que eles possam fazer uma autoavaliação. O nome da ferramenta que eu trabalho com eles é avaliando qual tipo de líder que você é. Eu vou dar para você, você vai ver aquela ferramenta, você vai ver pontos fortes e pontos que você precisa melhorar na sua liderança, e aquilo te faz subir de nível. Você vai ver, você vai amar esse negócio que eu vou dar para você de presente no final. Mas vamos prosseguir aqui na mensagem. As duas coisas que eu falei que um líder precisa fazer para ele experimentar e viver crescimento é ter uma visão. Segundo, ele precisa amadurecer do lado de dentro, amadurecer como líder. E terceiro, ele precisa trabalhar com equipe. Aqui diz no texto que ele falou assim, um dos discípulos, vamos no Rio Jordão para cortar madeira. E quando ele falou vamos, as pessoas foram junto com ele. A equipe foi junto com ele. Querido, todo crescimento que é relevante, que você observa e admira, esse crescimento não foi construído sozinho. Todo crescimento que você hoje fala, meu Deus, esse crescimento, ele foi construído com uma equipe. E aí eu quero, nessa hora, fazer uma pergunta para você que está aqui, pastor. Quem é a sua equipe? Quem são as pessoas que você tem do seu lado que você fala assim, ó, vamos para esse projeto, vamos junto trabalhar em cima disso. Quando você fala vamos, quem é que vai junto com você? O pastor precisa ser especialista em formar uma equipe, trabalhar com uma equipe. É preciso ser treinado para isso, ler livro, fazer curso. Você precisa ser bom em ter uma equipe. Porque como é que você vai construir algo relevante se você não tem uma equipe de ajudadores trabalhando do seu lado? Você precisa ter isso. Eu vou aproveitar aqui também para abrir um parêntese e falar de pessoas que eu vejo que elas não conseguem experimentar crescimento porque dentro da própria casa o marido e a mulher não são uma equipe. Eu vejo muito isso acontecer e você saiba e entenda o que eu estou falando. Quando eu vejo um casal que tem um chamado de Deus, esse casal não pode entrar em competição. Um quer uma coisa e o outro quer uma outra coisa. Os dois precisam trabalhar como equipe para cumprir uma visão que Deus direcionou. Uma visão. Não dá para construir coisas grandiosas se dentro da própria casa, a família, o marido junto com a esposa, eles estão divididos e não estão trabalhando uma equipe. Um quer trabalhar com um projeto e o outro quer trabalhar com outro projeto. Um quer fazer uma coisa e o outro quer fazer outra coisa. Como é que vai conseguir construir algo relevante se dentro da própria família vocês não são uma equipe? Então é preciso isso. Entendeu? Não tem dúvida nenhuma que tudo que eu tenho vivenciado, experimentado, eu trabalhar com a minha esposa, com a minha equipe, eu estou aqui e ela é a minha intercessora, ela é minha apoiadora, ela segura a onda de muita coisa comigo, todos, eu e ela, nós dois juntos trabalhando em cima de uma visão que Deus deu para a gente. Se nós não trabalhássemos em equipe, eu não estaria conseguindo fazer metade das coisas que eu faço hoje. Diga aleluia. Diga aleluia. Quarto ensinamento aqui nesse texto para as pessoas que elas querem crescer. Se você quer crescer, eu aprendo aqui com esse texto que esses camaradas aqui, eles tinham uma estratégia. Visualizaram, eles mostraram maturidade, eles trabalharam em equipe. Quando eles formaram uma equipe, eles já tinham uma estratégia para colocar em prática. Qual era a estratégia? Ir para o Rio Jordão para cortar madeira. É preciso ter uma estratégia. Você que já me acompanha, me conhece, no meu canal do YouTube, também no meu ambiente de treinamento de líderes online, o que mais eu coloco ali é estratégia. Estratégia toda semana, tá aí, duas pessoas da minha equipe que estão aqui participando, eles sabem. Toda semana eu estou aplicando uma estratégia para consolidar pessoas, uma estratégia para levantar novos líderes,
uma estratégia para ganhar novas pessoas e evangelizar. Agora mesmo, nesse momento, nós estamos fazendo uma estratégia de evangelismo que a ideia é alcançar 3.000 pessoas online. Uma estratégia. Todo crescimento, alguém visualizou, teve uma equipe e montou uma estratégia. Eu normalmente faço essa pergunta para alguns colegas, primeira vez que a gente para conversar, às vezes eu estou muito tempo sem ver um colega, e aí eu paro para perguntar, faço a seguinte pergunta para ele, sempre eu faço a pergunta, vem cá, como é que você vai estar daqui a 3 anos? Você já sabe mais ou menos como é que vai estar a sua vida aqui, a igreja local, o ministério daqui a 3 anos? Eu faço essa pergunta. E aí tem gente que fala, não, eu vou estar assim, tal, 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 tal. Aí eu faço uma segunda pergunta. Há alguns anos atrás, há 3 anos atrás, você tinha essa mesma visão e hoje você não está vivendo ela? Aí tem gente que gosta de saber. Tinha sim, na verdade eu penso isso há muito tempo. Falo, pois é, você não está vivendo ela ou porque você não aplicou nenhuma estratégia, você só teve uma visão e não teve estratégia, ou 2, você aplicou a estratégia errada. Ou não adianta você ter uma visão sem você elaborar uma estratégia. Você precisa elaborar uma estratégia. Muitas pessoas hoje que você vê crescendo, essas pessoas, elas estão ali diante de Deus, perguntando, Deus, qual é a estratégia? É o que eu faço todos os dias. Eu falo, Deus, qual é a estratégia? Qual é? Me ensina a estratégia, me mostra, e eu escrevo a estratégia. E eu escrevo, eu anoto. E é por isso que eu consigo reproduzir muitas estratégias em vídeos, em treinamento, passo para colegas, pastores, porque eu acordo, logo que eu vou tirar o meu tempo com Deus, eu já estou com a minha mente, Deus, qual é a estratégia para hoje? Você já sabe muito bem de que uma guerra não ganha o maior exército e nem o mais poderoso. Uma guerra se ganha o exército que tem a melhor estratégia. Então, você, como líder, precisa ter uma boa estratégia. Quinto ensinamento desse texto, para poder experimentar crescimento. Eu vejo que esses caras, eles trabalharam duro. Foram para o Rio Jordão e começaram a cortar madeira, trabalhando duro. Não tem como Deus dar crescimento, meu irmão, para gente que não trabalha duro. O crescimento ele vem com trabalho duro. Não adianta, nós estamos envolvidos no ministério, tem que botar a vida no negócio. Eu tenho que botar a minha vida naquilo que Deus me chamou para fazer e fazer muito bem feito, dando o meu melhor, colocando o máximo da minha disposição. Você está entendendo? Só um pouquinho para você ter uma ideia, como pastor em uma igreja local, ainda outras extensões da nossa igreja que a gente acompanha os pastores e ajuda eles nos desafios do dia a dia do ministério. Eu ainda tenho uma editora, tenho vários livros que a gente vai ali reproduzindo eles, seja de maneira física ou maneira online, e esse ano vão sair 2 novos livros. Eu ajudo outros pastores para poder escrever livros, tem os cursos que eu gravo, que faço, treinamentos que eu toda semana estou em algum lugar do Brasil dando treinamento fora, seja treinamento presencial ou seja treinamento online. Além disso, eu preciso discipular minha equipe de pastores, tenho que reunir com a equipe administrativa da igreja, tenho que cuidar bem da minha família, tenho que cuidar bem da minha saúde, tenho que tirar tempo com Deus, tenho que tirar tempo para aprender. Pensa só nisso. Só de falar isso tudo já estou ficando cansado, né? Mas posso te falar, eu decidi crescer, e para crescer eu sei que eu tenho que trabalhar duro, tenho que pagar o preço, não adianta. Não adianta. Existem períodos específicos do ano em que eu tiro para o meu descanso, para o meu renovo. Aí, ó, aleluia, parabéns, é isso. Mas quando não é no meu período do meu descanso, ó, é meter bronca e trabalhar duro. Trabalho. Pastor, não adianta, não vai ter crescimento se não houver aí. Cara, eu vou fazer o meu melhor para Deus, eu vou colocar minha vida nesse negócio. Você está entendendo? Então, isso faz toda a diferença. João capítulo 5, versículo de número 17, Jesus fala assim, olha, o meu pai, ele trabalha até agora, e eu também. Olha só, o meu pai, ele trabalha até agora,
e eu também. Então, vamos trabalhar. Não tem para onde correr, não. Tá? Sexto ensinamento. Para eu poder experimentar crescimento, eu preciso de ter coragem e disposição para quebrar paredes antigas. Não tem como Deus manifestar o novo se você não tiver coragem de se despedir do velho. Grava isso. Não tem como Deus entregar na sua mão algo novo se você não tiver coragem e disposição de se despedir do velho. As coisas novas, elas vêm quando nós nos despedimos das coisas velhas. Jesus falou, olha, o odre novo, ele é derramado o vinho novo é derramado em odre novo, porque não tem como derramar vinho novo em odre velho, porque senão se perde tanto o vinho quanto o odre. Romanos 12, 1 e 2 diz, não vos conformeis com esse mundo, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente. Tem que ter uma renovação, algo novo. Aqui, ó, que Deus vai colocar na sua mente, você tem que receber isso para entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Apocalipse, capítulo 21, versículo de número 5, diz, eis que eu faço novas todas as coisas. É preciso enxergar algo novo que Deus está querendo fazer e se despedir do velho. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui nesse texto. Por que faz parte quebrar paredes antigas? Os profetas antigamente valorizavam muito o ambiente físico em que eles reuniam. Valorizavam demais. E todas as vezes que eles iam construir um ambiente maior, eles não construíam um ambiente maior em outro lugar. Eles construíam um ambiente maior no mesmo lugar do antigo, porque eles valorizavam aquele ambiente. Só que para construir um ambiente maior no lugar do menor, ia ser necessário coragem para destruir as paredes do lugar antigo. Escute, Deus quer fazer algo novo, mas você precisa se abrir para algo novo que Deus está querendo fazer. Você precisa atualizar algo que Deus está querendo atualizar, tanto na sua vida quanto no ministério. Eu sempre falo o seguinte, que princípios são inegociáveis. Princípios da Bíblia não mudam, são inegociáveis, mas as estratégias para você aplicar e viver os princípios dessas estratégias mudam. Hoje, por exemplo, dentro da realidade que nós estamos vivendo na pandemia, fala aí o que é que não está mudando, quantas coisas que não estão mudando. Nós estamos fazendo aqui praticamente uma conferência de liderança online. E aí, quem não atualizou? Quantos pastores que você conhece que não atualizaram para o mundo online e ficaram perdidos no meio da pandemia? Quantos que você conhece? E falava assim, não precisa disso. Não precisa disso. E agora, como é que fica? Vocês estão entendendo, gente? Então é preciso de ter coragem de quebrar as paredes antigas para se abrir para uma construção nova, para se abrir para uma edificação nova. Deus quer fazer coisas novas. Agora, deixa eu falar uma coisa para a gente ir caminhando para o final desse bate-papo. Existem pastores que estão aqui que eles estavam fazendo tudo isso aqui que eu falei. Você tinha uma visão, você estava trabalhando com uma equipe, você formou uma equipe, você tinha uma estratégia, você era maduro, você estava trabalhando duro, tudo que eu falei aqui você estava aplicando. E começou até mesmo a experimentar crescimento. Você começou a viver isso. Só que no meio do caminho aconteceu alguma coisa que o crescimento parou. É com você agora que eu quero falar. Como é que eu faço? Eu travei. Como é que eu faço para eu voltar a crescer? Eu vou dizer 3 coisas que está nesse texto e que eu fiz em minha vida em um momento que eu travei para eu voltar a crescer. 3 coisas. 3 coisas que se você fizer, você volta a crescer. Tá preparado para anotar? Tá preparado para anotar? Então vamos lá. Primeiro, tenha humildade para pedir ajuda. Aqui no texto diz que quando ele perde o machado, ele dá um grito. Qual foi o grito que ele deu? Ai! Ai!
Esse grito de ai foi acompanhado, ai, meu Senhor. Isso foi um pedido de ajuda. Ai, meu Senhor, escute. Quem é uma pessoa que Deus tem colocado perto de você, que você pode pedir ajuda, rasgar o verbo e dizer como é que você está hoje, qual é a sua realidade hoje, e pedir ajuda. Falar, olha, tá dando tudo errado, eu tô perdendo gente, saiu um montão de gente aqui, tá dando tudo errado, eu não tô bem em casa no meu casamento, tá dando tudo errado, tô endividado, tô devendo, tá dando tudo errado, eu tô indo para uma situação perigosa de pecado, tá dando tudo errado. Fala aí. Para voltar a crescer, você precisa de ter humildade para pedir ajuda. Como é que você pode ter vergonha de pedir ajuda, mas não tem vergonha de tudo ter ficado travado? Ter vergonha de ver cada vez mais você perder pessoas. Então, eu vejo que para voltar a crescer, eu tenho que pedir ajuda. Veja, existe alguém que Deus tem colocado perto de você, existe alguém que Deus tem direcionado para a sua vida e esse alguém você pode pedir ajuda. Veja quem é e peça. Segundo, para eu poder voltar a crescer, eu preciso tentar entender aonde que foi que eu perdi meu machado. Eu preciso tentar entender aonde foi que eu perdi o machado. Porque quando ele foi pedir ajuda para o profeta, ele disse, ai, meu senhor, era emprestado. Então o profeta falou, me mostre aonde foi que caiu. Deixa eu contar uma história para você. Alguns anos atrás, uns 10 anos atrás, mais ou menos, nós transicionamos a nossa igreja do modelo convencional, do modelo de programas, para um modelo de células e discipulado. E aí, quando nós começamos esse processo de transição, a igreja transicionou tão legal. Foi uma transição que aconteceu muito saudável, até por isso que a gente consegue ajudar muitos pastores nesse processo de transição. Eu tenho um vídeo de transição antigo, mas que ali mostra muita coisa que eu fazia na época na internet. Foi um processo de transição saudável. Para você ter ideia, eu acredito que em 1 ano e meio para 2 anos, nós saímos de umas 150 pessoas para umas, talvez, 500 pessoas. Foi um crescimento muito rápido, saudável, transição saudável. O que eu estava fazendo? Tudo isso que eu mostrei para você aqui nessa mensagem. Eu visualizei, eu tinha estratégia, eu tinha equipe, eu estava trabalhando duro, eu estava metendo bronca, o negócio estava fluindo bem demais. Só que o que aconteceu no meio desse processo? Eu tinha uma família na igreja, que essa família, eles tinham sido treinados, totalmente treinados por mim, pela minha esposa, para você ter uma ideia, a irmã que fazia parte dessa família, ela foi ordenada pastora pela minha esposa. O esposo dela não tinha chamado pastoral, mas ele era um excelente obreiro, ele era mestre de obras e ele tinha me ajudado em boa parte da construção do nosso prédio lá. E os filhos deles eram da equipe de louvor. Um tocava teclado, a outra menina ela era uma ministra. Um dia, eu fui chamar a atenção dessa menina, que é ministra de louvor, e fui chamar a atenção, meio que dei uma machadada maldada. Quem aqui de vez em quando dá uma machadada, fala, ai, ai, ai. Eu não lembro o que foi, eu sei que eu peguei ela e dei assim uma pressão nela de alguma coisa que ela fez errado, talvez falei de uma maneira dura demais. E o que aconteceu com aquela família? O que aconteceu é que eles ficaram muito emborrados. Qual pastor aqui já passou aqui de ter uma família inteira emborrada na igreja? O pastor Wellington, você já passou por isso aí? Já passou? Oh, meu Deus do céu. Então, e aí, o que aconteceu? A família emburrou e ficou uma semana inteira assim na igreja, 2 semanas tal, até que eu liguei e falei, irmãos, o que houve? Vocês não estão vindo mais? Não, pastor, a gente quer marcar um gabinete para conversar com o pastor. Eu falei, bom, tá bom, vem para o gabinete, vamos conversar. E aí veio a família toda, para o gabinete. E quando sentou lá, eu falei, o que houve que vocês não estão indo e tal? Eles viraram para mim e falaram assim, pastor Tiago Coelho, falaram bem assim para mim. Não, pastor Bruno, nós estamos aqui porque nós estivemos orando, nossa família esteve orando,
e nós ouvimos Deus falar conosco, Deus nos disse de que o nosso tempo aqui nessa igreja acabou. Bota a mão na cabeça e fala, ai, quem já ouviu isso daí já? Ai, pastor Rubens, você já ouviu isso, pastor Rubens? E eu fui tentar, né, mudar aquilo e falar por quê e tal, que eu sabia que tinha sido em função da situação que eu tinha chamado a atenção e tal. Não, Deus falou, Deus falou, Deus falou, Deus falou. Bom, escuta só uma coisa aqui. Quando alguém fala Deus falou, quem somos nós para poder dizer o contrário? Se Deus falou, quem sou eu para poder falar o contrário do que Deus falou? Falei, bom, se Deus falou, tudo bem, tranquilo. Então vocês podem, estão liberados, podem, sim, acabou o seu tempo aqui, tá bom. Gente, o tempo de uma pessoa acabar em uma igreja pode acontecer, é normal, isso faz parte. Todo pastor fica triste quando isso acontece, mas faz parte, isso é normal acontecer. O que não é normal acontecer é o tempo de uma pessoa acabar e ela querer obrigar com que o tempo de outras pessoas acabe também. E foi exatamente isso que eles fizeram. Eles levaram junto com eles umas 40 pessoas da igreja, umas 40 que eles levaram. Bota a sua mão na cabeça e fala, ai. Mãe, 40 pessoas. E depois que aconteceu isso, imaginem vocês o que aconteceu comigo, o que aconteceu na igreja. A igreja praticamente que travou, céu de bronze. Nós ficamos um ano, pastor Rubens, sem ter crescimento nenhum, nada. Sabe o que é? Parece que vem aquele peso, foi isso, que é um ano assim. E o que eu fiz? Eu fui pedir ajuda para um mentor, eu fui pedir ajuda para uma pessoa que Deus colocou sobre a minha vida. E eu virei para essa pessoa e falei bem assim, eu não sei por que o crescimento parou de acontecer, eu não sei o que houve, eu não sei por que a igreja está assim. E aí ele virou para mim e ele fez uma pergunta, gente, uma pergunta. Ele olhou dentro dos meus olhos e ele falou assim, Bruno, como que está o seu coração com relação àquela família que saiu daqui há um ano atrás? Bota a mão na cabeça e fala, ai. Eu virei para ele e falei assim, eu falei, meu coração está muito magoado com eles. E eu comecei a falar. Eles foram muito ingratos. E eu comecei a falar. O que eles fizeram não se faz. Meu coração ficou muito chateado. E blá, blá, blá. Eu comecei a falar tudo aquilo que você já imagina. Eu rasguei meu coração falando para ele que eu não estava satisfeito, não estava feliz, eu não estava bem com o que eles fizeram. Já tinha passado um ano. E ele virou para mim e ele disse algo que eu nunca mais eu esqueci. Aquilo me trouxe uma cura, uma transformação e uma maturidade na minha vida que eu nunca mais esqueci. Ele virou para mim e falou assim, Bruno, quando o coração se fecha, a unção acaba. Bruno, quando o coração se fecha, a unção acaba. E eu sabia de que o meu coração tinha se fechado pelo que aquela família fez. Nossa, aquilo foi uma flecha no meu coração. Eu falei, Deus, eu preciso resolver isso no meu coração, eu preciso resolver isso no meu coração. Passaram umas 2 semanas, talvez, e eu peguei o telefone, eu ia pregar uma mensagem de perdão na igreja. Deus falou assim, você não vai pregar uma mensagem dessa assim antes de você conversar com essa família. E eu peguei o telefone, liguei para esse irmão, e eu falei com esse irmão, aqui é o pastor Bruno, eu nunca imaginava que eu iria ligar para ele. E eu falei, irmão, eu estou ligando para poder dizer do fundo do coração que eu quero pedir perdão para vocês, quero perdoar você e a sua família, dizer que vocês estão abençoados, que vocês frutifiquem em Deus e tal. Eu comecei a falar com ele, eu fui falando. Irmãos, quando eu resolvi aquilo dentro do meu coração, saiu uma
tonelada das minhas costas. Parece que saiu assim uma tonelada das minhas costas. E o que aconteceu imediatamente com a igreja, gente? Imediatamente, o que aconteceu com a igreja? O meu ministério começou a deslanchar e a crescer. Por quê? Porque eu identifiquei aonde eu tinha perdido o meu machado. Eu quero que você faça uma reflexão hoje, pastor. Quando acabar essa mensagem, vai para o seu quartinho, vai para o seu lugar de oração e você vai falar com Deus. Ela fala assim: Deus, aonde foi que eu perdi? Talvez não foi uma situação grave como essa que eu passei, que eu considero aqui grave. Mas pode ser que você perdeu o seu machado quando o seu coração se fechou com alguém que falou mal de você, foi ingrato com você. Talvez o seu coração se fechou por uma palavra que você ouviu dentro da sua casa. Foi uma palavra que você ouviu do seu filho. Foi uma palavra que você ouviu da sua esposa. Foi uma palavra que você ouviu do seu esposo. E quando você ouviu aquilo, aquilo entrou e o seu coração fechou. Aonde foi que você perdeu o seu machado? Aonde foi? Foi porque você investiu e ajudou a vida de alguém, e depois esse alguém foi lá e deu uma punhalada nas suas costas, e aí o seu coração se fechou com relação a vidas? Foi ali que você perdeu? Fala. A terceira direção, para você voltar a crescer. Quem aqui quer voltar a crescer, diga aleluia. Se você quer voltar a crescer, você precisa estar aberto a obedecer uma direção de Deus, mesmo que essa direção ela pareça loucura. Você precisa estar aberto a obedecer a voz de Deus, mesmo que essa voz venha com uma direção de algo louco demais. O profeta virou para aquele rapaz e falou assim: olha, pega aí um pedaço de pau e joga dentro do lago. E quando você jogar o ferro que está lá no fundo do lago, ele vai grudar. Ele vai grudar na madeira assim, ó, igual a imã. Isso é normal, irmão? Pensa comigo, isso é normal? Ferro gruda em madeira? Isso é uma loucura. Pois é. Só que o discípulo, olha aqui como é que mostra a maturidade dele. E esse discípulo, ele obedece uma direção, mesmo que essa direção ela pareça loucura. Existe uma loucura que Deus já há algum tempo está falando com você. Essa reunião aqui, dentro do Zoom, eu aqui, você na sua casa, essa reunião aqui, ela não é por acaso, não. Existe uma loucura que Deus já está pedindo para você fazer há muito tempo. E Ele colocou você nessa reunião, e Ele me colocou aqui para dizer para você de que a loucura, ela faz parte do processo de crescimento. A loucura, ela faz parte do processo de crescimento. Eu quero orar com você. Você pode colocar a mão no seu coração? Posso orar junto com você? Pai, eu quero entregar nas suas mãos, nessa hora, a vida de cada pastor, de cada líder, de cada irmão que está aqui nessa reunião, Pai. E eu quero pedir que o Senhor mostre, ó Deus amado, aonde foi que o processo de crescimento parou? Em que momento? O que aconteceu no coração dele, no coração dela, que fez ele desanimar e ir esfriando, e esfriando, e esfriando, e estar na situação que está hoje? Mostra. Dá uma direção do que precisa ser feito, Pai. E faz com que o milagre do crescimento se manifeste e algo poderoso do Senhor aconteça ainda esse ano. Eu oro no nome de Jesus. Se você recebe, diga amém. Dá uma esticada no seu braço e diga aleluia. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria falar uma coisa aqui, pastor querido. Essa mensagem que eu compartilhei com vocês aqui, ela conta histórias que eu passei na minha vida, no meu ministério. E ela está aqui, ó.
algumas histórias, experiências dessas nesse livro aqui, O Poder dos Líderes que Crescem. Se você ainda não leu esse livro, eu quero. Ó, o pastor Maicon já está fazendo joia. Já leu, pastor Maicon? Vale a pena, pastor Maicon? Ó, pastor Rubens, bom livro, pastor Rubens, vale a pena, galera aqui, ó. Então, eu queria encorajar você ali, vai te ajudar demais no seu ministério, porque tem experiências minhas aqui, tá? Então, eu não sei se o pessoal aí da equipe vai conseguir colocar, mas tem um link para você adquirir. Você pode adquirir tanto o livro físico quanto o livro online. Você pode adquirir. Se você quiser o físico, você compra, chega na sua casa. Se você quiser o online, você baixa ele, vai em formato de PDF para você aí ler esse livro, tá bom? E se o pastor Maurílio me permite, o pastor Tiago Coelho também me permite, eu gostaria de dar aqui uma ferramenta de presente para os queridos, pode ser? Deixa eu mostrar para vocês aqui na tela, aqui, se o pastor conseguir liberar para eu compartilhar, né, ver se consegue me colocar como anfitrião, para eu poder compartilhar aqui algo. Isso aqui é uma ferramenta que nós aplicamos com a nossa equipe de líderes, e eu dou para alguns pastores aplicarem com a sua equipe também, onde se faz uma avaliação do tipo de líder que a pessoa é, e quais as características fortes e quais as características que ele precisa melhorar. Isso aqui é muito bom para o avanço da equipe, né? É como se fosse uma avaliação comportamental, mais específica para o ministério. Então, isso aqui eu desenvolvi junto com a minha equipe. Você vai preencher aqui, ó, né, algumas perguntas e no final vai dar um resultado e você vai descobrir se você é um líder tipo leão, se você é um líder tipo touro, se você é um líder tipo falcão ou um líder tipo peixe. Tá aqui depois umas ferramentas que você pode aqui responder como pergunta e fazer. E isso aqui já é um start, tanto para você quanto para a sua equipe. Vai ajudar um start para quê? Para você começar um processo de crescimento com eles. É muito legal. Primeira coisa que você faz com alguém que quer crescer é avaliar como é que está o seu momento agora, quem é você agora, como é que está a sua situação agora. Então, isso já é um bom ponto de partida e eu quero dar isso de presente para vocês. Eu não sei como é que a gente vai fazer. A gente vai colocar o link aqui, Mayara, para eles, é isso? Para eles, é isso, Wilson? Tá, eu acho que vai colocar aqui, né? Tá. Então é só você clicar lá, você vai botar lá, preencher lá o formuláriozinho lá e isso chega para você no seu e-mail, tá bom? Bom, meus queridos, quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar junto com vocês. Obrigado, pastor Tiago Coelho. Tá faltando a gente marcar aquele café, né? Isso. E obrigado, pastor Maurílio, também. Vamos marcar para a gente poder estar junto e bater um papo, vai ser um prazer. E todos os pastores aqui, alguns amigos que já nos acompanham, eu tenho visto aqui, foi um prazer passar essa tarde aqui com vocês. Obrigado de coração. Pastor Bruno, antes de terminar, só agradecer, né? Sempre está, como eu disse no início, solícito aos pastores Amando Pastores, minha gratidão aí, nossa gratidão por todo o apoio, tá? Beijo no coração, mano. Tá contigo. Sim, eu fiz alguma. Vocês estão me ouvindo aí? Ouvindo bem. Ah, ok. Obrigado, pastor Bruno. Esse negócio de café só virtual, estou sentindo falta, né, de alguns amigos, a gente está conectados. Ontem eu fiz uma reunião, cara, vamos tomar um café? Vamos, cada um na sua casa, em frente ao seu computador. Mas é uma forma que eu tenho visto, né, de Deus avançar. Quem está atento ao que está acontecendo, né, quem está preparado, se preparando. Acho que nem todos nós estamos preparados para tudo, todos estamos, né, aprendendo um com os outros, isso é lindo. E eu louvo a Deus, porque quando começamos aqui, os pastores Amando Pastores, a gente não tinha nome, não tinha nada, era só um grupo de amigos, eu, Maurílio e eu, e uns 2 ou 3, né? E aí Deus foi movendo, e hoje, graças a Deus, a gente está tentando ajudar alguns pastores. E engraçado que um grande líder, né, do Brasil me telefonou e falou assim, cara, cuidado com esse negócio de mentoria, né? Me deu uma trava. Aí a minha resposta foi assim, eu falei, olha, pastor,
é possível você mentorear alguém sem amar, mas é impossível você amar alguém sem ensinar alguma coisa. É verdade. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Eu louvo a Deus. Toda reunião a gente recebe testemunhos, né, de pastores que estavam querendo parar, desistir, né? Eu acho que, pela sua experiência, claro que você faz ideia dos resultados de uma reunião como essa, mas só Deus para continuar realmente abençoando, abrindo portas e te dando sabedoria, né, para administrar tudo que Ele tem confiado nas suas mãos. Obrigado, obrigado mesmo. Deus te abençoe, tá? Posso fazer mais um pedido aqui, pastor Tiago? Eu gostaria Claro. de registrar esse momento com todos. Ah, Nós vamos legal. pegar uma foto agora, bonitona, e todo mundo vai postar lá no seu stories, tudo bem? Vocês estão combinados com isso? E a gente vai botar lá pastor amando pastor. Isso, Top legal. demais. Legal. Tá bom, muito legal. Então, beleza. Eu vou tirar a minha aqui agora. Ó. Você tira a sua aí e a gente vai postar lá. Pronto. Quero botar mais um aqui, ó. Aí você me marca lá também, viu, gente? Você marca lá, ó. Legal. Pastor Bruno Monteiro, pastor amando pastor, foi uma bênção hoje. Gente, Bom demais. vou almoçar agora. Gostei da ideia. Vamos fazer toda a reunião. Que bênção, que bênção. Amém. Amém. Pelo menos isso já valeu, né? Tá certo. Obrigado, pastor. Bom almoço aí. Deus abençoe. Amém. Beijo grande. Tchau, tchau.